Deus certamente tem falado conosco desde o primeiro momento. Espero que nós como igreja permaneçamos com esse coração aberto para receber da palavra do Senhor e sair daqui diferente da forma que você entrou. E eu gostaria de convidar os irmãos que eu quero compartilhar com vocês um texto da palavra de Deus que está lá em Marcos, livro de Marcos, capítulo 4. Marcos, capítulo 4. Vamos ler os versículos de 35 a 41. Um texto bastante conhecido, uma passagem bastante conhecida. Jesus acalma a tempestade, Jesus acalma o mar da Galileia, trazendo bonança e tranquilidade. Todos acharam? Bom, a sua versão pode estar diferente. A minha está assim. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: passemos para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na polpa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Senhor, aqui está a tua palavra, meu Pai. E diante da tua palavra nós nos curvamos. Encontre em nós, Senhor, corações ensináveis, meu Pai, para que entenda conforme a tua boa, perfeita, agradável e soberana vontade. Aquieta os nossos corações, meu Senhor. Traz entendimento profundo. Leva-nos a um estado de introspecção. E que nossos corações e nossa fé estejam todas elas depositadas no Senhor, para a honra e a glória do teu nome. Amém. Meus irmãos, eu quero lhes dizer que as tempestades da vida, elas existem. Elas existem. Elas são tão reais quanto eu e você. E que elas acontecem na grande maioria das vezes de algumas formas. Não existe um padrão para que as tempestades da vida apareçam para a minha vida e para a sua. Mas nós temos que admitir que, primeiramente, elas vêm de forma inevitável. As tempestades da vida, primeiramente, elas vêm muitas vezes de forma inevitável. Mesmo para nós, que somos cristãos, a nossa vida não está à prova de tempestade. Isso porque ser cristão, entregar a sua vida a Cristo, reconhecê-lo como Senhor e Salvador da sua vida, não lhe faz ter uma vida à prova de tempestades. Ser cristão não é viver numa redoma de vidro. Ser cristão não é viver blindado. Ser cristão não é viver numa estufa espiritual. Ser cristão não é viver numa colônia de férias, achando que tudo está bem, as mil maravilhas. Ser cristão não é estar num parque de diversões.
A vida cristã, meus amados, não é a prova de dor. Ou seja, ela não é indolor. E digo a vocês que todos nós, mesmo crendo em Cristo, mesmo tendo a nossa vida entregue às mãos do Cordeiro, mesmo tendo a nossa vida, os nossos pecados perdoados pelo sangue do Senhor Jesus Cristo, mesmo tendo os nossos nomes escritos no livro da vida, mesmo tendo a alegria plena da salvação, mesmo tendo em nós o nosso corpo, templo do Espírito Santo, mesmo nós sendo feitos filhos de Deus, sendo herdeiros e co-herdeiros dos tesouros celestiais, mesmo assim, nós enfrentamos lutas. Nós passamos por vales. Nós cruzamos desertos. Por mais que você e eu tentemos ser fiéis, como um crente fiel pode ficar doente? Pode. Um crente fiel pode bater o carro? Pode. Um crente fiel pode perder o emprego? Pode. Um crente fiel pode chorar a dor de um luto? Pode. Um crente fiel pode passar dias sem dormir? Pode. Um crente fiel passa por todas essas dificuldades difíceis, essas dificuldades da vida. Isso porque o Senhor Jesus Cristo nunca nos prometeu uma vida ausente de aflição. Não. Jesus nunca nos prometeu uma vida ausente de aflição. Mas Ele nos prometeu que estaria conosco, inclusive nos dias de aflição. Sabendo disso, nós temos que entender algumas coisas, que admitir algumas coisas. Que as tempestades da vida, elas são inevitáveis. Chegam para todo mundo. Chegam para o pobre, para o rico. Chegam para o branco, para o negro. Chegam para o pardo. Chegam para os povos de diferentes culturas. Chega para o homem. Chega para a mulher. Chega para o infanto, para o jovem, o adolescente, o adulto. Chega para o doutor. Chega para o analfabeto. Chega para todos nós, indistintamente. Uma segunda coisa que nós temos que admitir é que as tempestades da vida, não são apenas inevitáveis, elas também são imprevisíveis. As tempestades da vida, elas são imprevisíveis. Isso quer dizer o quê? Que ela vem de sopetão. Ela vem sem mandar recado. As tempestades da vida muitas vezes vai assolar a sua vida sem tocar a campainha. Mais rápido que uma mensagem de WhatsApp. Elas vêm sem aviso prévio. E quando elas vêm, elas têm uma força de virar a nossa vida pelo avesso. É um acidente grave. É uma doença súbita. É um luto doloroso. É uma perda financeira radical. É uma situação que você sequer imaginava, mas que de repente acontece na sua vida e vira a sua vida pelo avesso. É uma tempestade que assola, que faz com que a sua vida seja como um barco colocado no meio de um grande oceano, onde as ondas encapelam e os ventos contrários agem na sua vida. E o curioso é que esse texto que nós acabamos de ler, esta passagem, ela está narrando justamente de uma tempestade. Uma tempestade que ocorreu no Mar da Galileia. Meus amados, eu não sei o quanto você conhece da geografia daquele local. Mas o Mar da Galileia, de fato, ele não é um mar. Não são águas oceânicas. O Mar da Galileia, onde ocorreu esse episódio dos discípulos, ele também é conhecido como o Lago de Genezaré. Então, como o próprio nome diz, é um lago. É um lago de água doce, que tem por volta de 21 quilômetros de comprimento e 14 quilômetros de largura. E algo interessante
sobre esse lago é que ele fica circundado por uma cordilheira de montanhas. De um lado, nós temos as montanhas de Golã. Do outro lado, as montanhas de Israel. E bem no extremo norte, nós vamos encontrar o pico mais alto de Israel, que é o Monte Hermon. E esse monte, desde os tempos de Cristo até hoje, o cume dele, o ápice dele, ele é coberto de neve. De modo que ventos muito fortes, ventos alísios muito fortes, eles impactam o cume do monte e descem sobre a face desse monte e ficam encurralados, eles ficam presos no meio dessas cordilheiras. Vocês sabem que em Israel a temperatura é muito alta. Então, ao mesmo tempo que esses ventos frios descem sobre esse lago, o sol esquenta muito o espelho da água, de modo que existe um choque térmico muito forte. Águas que evaporam do lago e esse encontro com essa corrente fria. De modo que isso gera bolsões de ar que sobem formando nuvens extremamente carregadas. De modo que pode ser sol a pino, mas inesperadamente aglomeram-se nuvens extremamente pesadas, carregadas de água, e pode se transformar numa grande tempestade, inesperadamente. E é fato que quando Jesus entra nesse barco, ele diz aos seus discípulos: passemos para a outra margem. E muito provavelmente, a Bíblia não nos mostra, muito provavelmente, nesse exato momento não houvesse nenhum sinal de que estava vindo chuva ou se formando uma tempestade. Muito provavelmente não tinha sequer um resquício de nuvem pesada, nada. Seria um dia bom para a navegação. O ambiente estava calmo, tranquilo, muito favorável. Só que de repente, enquanto aqueles homens atravessavam este lago, uma grande tempestade se forma e os apanha de surpresa. É ou não é assim na nossa vida? Você acorda de manhã, acorda para um café matinal, se reúne ali com a sua família, é o primeiro momento, para tomar esse café, ou talvez fazer uma oração. Se despede, vai em direção ao trabalho, deixar os meninos na escola. Inesperadamente, um acidente. Você vai para o seu médico, fazer exames de rotina, e quando você menos espera, recebe um laudo. Uma doença grave se instaura. Você vai para o seu trabalho, fazer tudo aquilo que você costuma fazer, como sempre. E um grande dia, você recebe uma comunicação para ir lá, vai lá no RH. E quando você menos espera, vem aquela carta de desemprego. Você está vivendo uma vida conjugal harmoniosa, feliz, tranquila, 10, 15, 20, 30 anos. Quando menos espera, uma traição, uma punhalada nas costas. É uma situação que assola a nossa alma. E você há de convir comigo que as tempestades da vida são assim, imprevisíveis. Mas em terceiro lugar, as tempestades da vida, além de serem inevitáveis, imprevisíveis, elas também são inadministráveis. Ou seja, você não tem controle. Por mais que você queira, você não tem o controle da situação. Percebam vocês que quando esta tempestade chegou, Jesus estava no barco, dormindo. E quando Jesus chama esses homens para serem seus discípulos, ele sabia exatamente de onde eles vinham. Eram homens de lida, eram homens pescadores, homens extremamente experientes. Jesus tinha plena convicção de que aquela situação de travessia estava em boas mãos. Boa parte daqueles homens eram homens que conheciam aquele lago como a palma das mãos. Várias e várias vezes essa travessia já era feita.
Eles sabiam toda a área, áreas mais profundas, áreas de banco de areia, áreas de uma melhor rota, tudo aquilo é que aqueles homens sabiam. E de repente, se instala uma tempestade, erguem-se as velas, os ventos fortes puxam o barco para um lado, eles puxam para o outro. Puxa para a esquerda, eles puxam para a direita. Os ventos sobem para a esquerda, eles puxam para a direita. Eles querem adiante, mas o vento joga eles para trás. Era uma situação totalmente desconhecida para aquele povo. Eles não sabiam o que estava acontecendo ali, porque tudo que conheciam não servia de nada. Ou seja, aquilo que parecia ser tão comum, tão natural, tão conhecido, simplesmente eles não sabiam mais dominar. Porque, amados, muitas vezes, as tempestades da vida, elas são assim, inadministráveis. De repente, você olha para o seu marido, tanto tempo de convivência, tantas dificuldades passadas juntos. Eu não conheço mais esse homem. Aquele homem que eu me casei, aquele homem tão provedor, tão carinhoso, tão simpático, tão receptivo. Eu não conheço mais esse homem. É um estranho para mim. Você olha para a sua mulher, tanto tempo de casar, e de repente olha para ela e diz, eu não conheço mais essa mulher, meu Deus. Aquela mulher tão carinhosa, tão afetuosa, tão meiga, tão dócil, tão mãe. Não parece mais a mulher que eu casei. Você olha para os seus filhos, suas filhas, isso, meu Deus. Tanto tempo que eu vi esses meninos. Meninos de colo, meninos de boa procedência, de bom estudo, de boa educação. Não parecem mais meus filhos, eu não tenho mais o controle. Crianças que crescem rebeldes, revoltadas, que não têm nenhum tipo de traço de uma educação de lá. São circunstâncias, meus irmãos, que conspiram contra nós e que, de repente, nós perdemos o controle. As tempestades da vida, meus amados, são inevitáveis, imprevisíveis e, muitas vezes, inadministráveis. Mas eu quero dizer para vocês também que as tempestades da vida, elas são pedagógicas. Quarto. As tempestades da vida também são pedagógicas. Elas são providenciais. Meus amados, quando nós entregamos nossa vida a Cristo, nós sabemos que a nossa vida, nós já não temos o controle. Quem tem controle é Ele. E sabendo disso, um crente verdadeiro não entende e nem considera a nossa vida um acaso, um jogo de sorte. Nós não acreditamos em sorte. Um cristão não acredita em sorte. Não acredita em acaso. Não acredita em sorte. Se não acredita em acaso e sorte, porventura também não acredita em azar. Até porque o conceito de azar, de sorte que o mundo traz, totalmente antagônico ao que a gente crê. O conceito de sorte para nós, cristãos, é a união de duas coisas. A oportunidade e a capacidade. É o que o mundo chama de sorte, mas para nós é isso. A oportunidade que Deus dá e a capacidade que Deus dá. Quando junta os dois, olha aí a sorte. Eu e você, a gente não acredita em olho gordo, não acredita em azar. Nós não temos essas convicções do mundo. A sexta-feira é 13, não tem nada disso. O que eu e você de fato acreditamos é que a mão de Deus dirige o nosso destino. A mão do Senhor Jesus Cristo é grande em poder, é o único que dirige a nossa vida. Você e eu acreditamos que Deus ele é poderoso e que Ele está sentado no mais alto e sublime trono. Eu e você acreditamos que Ele que tem as rédeas, o controle absoluto da minha e da sua vida, de modo que nenhum fio de cabelo seu pode ser tocado. Nenhuma célula do seu corpo pode ser tocada, nenhum átomo da sua matéria pode ser tocado sem que Deus permita. Porque Ele tem controle absoluto de nós. Portanto, meus irmãos,
quando as tempestades da vida chegarem, por mais difícil que seja, saiba que Deus tem um propósito. Deus tem um propósito em tudo. Então, eu queria chamar a sua atenção para 3 fatos desse texto. E você vai perceber que a estrutura dessa passagem que nós lemos, ela se baseia em 3 perguntas. 3 perguntas. A primeira pergunta é feita pelos discípulos para o Senhor Jesus, está aí no verso 38, quando ele diz, mestre, quando eles dizem, né, mestre, não te importa que pereçamos? A segunda pergunta é de Jesus para os discípulos, está aí no verso 40, quando ele diz, por que sois assim, tímidos? Como é que não tendes fé? E a terceira pergunta é feita entre os discípulos, quando eles dizem, está aí no verso 41, quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Então perceba que essa passagem ela tem como destaque, como viga mestra, essas 3 perguntas. E nós vamos considerá-las. Primeiro, em primeiro lugar, a pergunta dos discípulos para Jesus. Mestre, não te importa que pereçamos? Amados, por que vocês acham que eles estão fazendo essa pergunta? Porque esses discípulos fizeram essa pergunta ao Senhor Jesus Cristo. Ora, eles fizeram essa pergunta porque algo muito estranho estava acontecendo naquele exato momento. Sim ou não? Sim. Algo muito fora do comum estava acontecendo. E eles fizeram essa pergunta para o Senhor Jesus Cristo. Reparem, eles saíram de onde estavam, por ordem do Senhor Jesus Cristo, e agora eles estavam enfrentando uma tempestade. Perceba aqui, eu não vi em nenhum momento, nenhum sinal de rebeldia. Eles foram rebeldes? Não. Não vi nenhum sinal de indisciplina. Não, a gente não vai por aqui não, Senhor, a gente vai por ali. Não. Eu não vi nenhum sinal de que eles estavam murmurando, tristes. Não. Pelo contrário. Aqueles homens fizeram exatamente o que o Senhor Jesus tinha dito para eles fazerem. Eles estavam fazendo, eles fizeram, na realidade, o que Cristo pediu. E mesmo assim, eles enfrentaram uma terrível tempestade. Por isso, se você perceber bem, a pergunta que esses discípulos fazem para o Senhor Jesus Cristo, mestre, não te importa que pereçamos? Ela tem um tom, ela tem uma pitada de insatisfação. Eles simplesmente não estão perguntando, mestre, não te importa que pereçamos? Não. A pergunta que eles estavam fazendo era, Senhor, o Senhor não vai fazer nada? Senhor, o Senhor não está percebendo a situação que a gente está? Senhor, o Senhor não está prevendo o que está por vir para nós? Senhor, até quando o Senhor vai permitir que a gente passe por essa tempestade? Meus irmãos, eu não sei quanto a vocês, mas falo por mim, isso é um grifo meu. Parece que quando nós enfrentamos as mais amargas, difíceis provações da vida, tempestades da vida, a sensação que pelo menos eu tive é que Jesus simplesmente estava dormindo. É que ele estava indiferente. Que você grita, grita, grita e ele não ouve. Que você chora, que você range os dentes. Que você pede e ele não atende. Agora preste atenção comigo. Por que esses discípulos estão fazendo essa pergunta com esse tom de insatisfação? Mestre, não te importa que pereçamos? Vou lhes dizer, amados, porque é difícil de entender. Tanto para mim, como para vocês, como para aquele povo daquela época. É difícil de entender
Como é que alguns homens enfrentam um problema? Como é que a gente enfrenta problemas da nossa vida? Estando em obediência. E no caso daqueles homens, uma ameaça muito grande, que era uma ameaça de vida, de naufrágio. Como é que a gente vai pensar? Como é que a gente pensa? Passar por algumas provações, estando em obediência. Por quê? Porque passar por provação, tempestade, enquanto você está em uma vida errada, dissoluta, em desobediência, é extremamente fácil de entender. Muito fácil de entender. Tanto é que logo nós somos assodados em pensar, fulano está passando por um problema, e Deus está logo mandando uma tempestade para ajeitar fulano, para colocar ele na rota, nos eixos. Fulano está com a vida dissoluta, errada, e Deus está mandando umas cajadadas para ver se ele se alinha, para ver se ele toma jeito. Deus permitiu que o filho pródigo ficasse por lá, passando por necessidades, numa vida dissoluta, para que ele soubesse que era muito melhor estar na casa do pai, junto com os irmãos, e que dali ele nunca deveria sair, porque ele nunca encontraria melhor vida fora do laço do pai. É fácil você entender dessa forma. Mas como é que a gente vai compreender que você está fazendo o que Jesus manda fazer, que você está no lugar que Jesus manda estar, que você está obedecendo aquilo que Jesus manda você fazer, e você está enfrentando tempestade? Como é que a gente entende isso? É necessário uma maturidade, mas muito grande. No princípio dessa situação, os discípulos de Senhor Jesus não estavam com esse leite, com esse alimento sólido de espiritualidade. Você é crente? Você se esforça para ser fiel? Você é dizimista? Você é ofertante? Você vem à igreja regularmente? Você tem uma vida de devoção? Você tem uma vida familiar estabilizada, harmônica? Você participa dos ministérios? Você evangeliza? Você tem obras pela fé? E você está enfrentando tempestade? É muito comum nessas horas nós fazemos a pergunta: Deus, meu Deus, o que é que o Senhor está fazendo? Deus, por que o Senhor não age? Deus, por que o Senhor não intervém nessa minha aflição? Por que o Senhor não me livra, não me dá o livramento? Por que o Senhor não acalma esse mar revolto? Não te importa, Senhor, que pereçamos? Eu paro e penso que alguns grandes homens da fé passaram por mesmas e severas provações. Mesmas e severas provações. Eu vejo o apóstolo Paulo, quando ele escreve para os filipenses e diz: meus irmãos, eu quero que vocês saibam que essas coisas que me aconteceram têm por antes contribuído para o progresso do evangelho. E que coisas eram essas, amados? O que este homem sofreu por amor ao evangelho, pela defesa do evangelho, foi coisas muito grandes. Prisões, cárceres, aguilhões, açoites, bofetadas, apedrejamento, naufrágio, picadas de cobra. Todo canto que esse lugar, todos os lugares que esse homem ia, esse homem era escorraçado. Era entregado, era esbofeteado. Problemas dos mais diferentes locais. E mesmo assim, ele tinha a maturidade de entender, teve a maturidade de entender que tudo que acontecia na sua vida, carregando na sua matéria, era para que o progresso do evangelho se devesse. Então, entenda uma coisa: se Deus está permitido uma tempestade na nossa vida, Ele tem um propósito. Um propósito que Ele é grandioso, poderoso. Ainda que eu e você não estejamos vendo, ainda que eu e você não estejamos sentindo, ainda que eu e você não estejamos entendendo a situação, mas o projeto de Deus vai ser desenvolvido na sua e na minha vida. Ponto final. O projeto de Deus, ninguém pode deter na minha e na sua vida. Pois é,
Deus tem um projeto na minha e na sua vida. E Ele vai cumprir no momento certo. Mas, às vezes, não é fácil de entender. Não é fácil. Às vezes, amados, sabe o que é mais difícil? Mais difícil do que enfrentar as duras provações, as duras tempestades da vida. Muitas vezes o que é mais difícil é a sensação da demora de Jesus agir. É o silêncio do Senhor Jesus. Às vezes essa demora, esse silêncio que nós julgamos, podem gritar muitas vezes mais alto do que o som das tormentas mais difíceis que a gente passa. Muitas vezes o silêncio de Jesus pode gritar mais alto nos seus ouvidos do que as circunstâncias mais adversas. E eu posso imaginar, até com uma boa margem de certeza, que muitos de nós aqui estamos orando por uma causa que se arrasta há muito tempo. Há muito tempo. E aí eu pergunto, você já teve essa sensação de estar demorando demais? Você já orou assim, meu Deus, até quando? Até quando? E isso para nós pode parecer estranho. Mas, meu irmão, obrigado. Mas Deus sabe. Deus sabe que é uma pergunta, embora assodada demais, mas ela é passível de ser compreensível. Quantas vezes a gente vê nos Salmos, os salmistas dizendo, até quando, Senhor? Até quando? Até quando? Quantas vezes nós já nos pegamos chorando, soluçando, gemendo, gritando, pedindo, insistindo, e a única coisa que eu e você escutamos como resposta é o silêncio. É ou não é a história de Jó? É ou não é a história do servo querido do Senhor? É. Aquele homem perdeu tudo. Aquele homem perdeu tudo que tinha. Perdeu posses. Perdeu sua saúde quase que completa. Filhos. Perdeu o apoio da esposa. O apoio dos amigos. Aquele homem foi tomado de feridas purulentas em toda a extensão do seu corpo. Ele raspava as feridas com cacos de telha. E quem pensa que Jó, conhecido por ter aquela paciência irresoluta, aquela paciência que trincava os dentes, mas não questionava o Senhor, está enganado. Convido os irmãos, leiam o livro do Jó. Aquele homem gritou, amados. Aquele homem gemeu, aquele homem chorou. Ele disse, Deus está doendo. Aquele homem se queixou ao Senhor. Por 16 vezes Jó levantou a sua voz aos céus, questionando, por que, meu Deus? Por quê? Por que eu estou sofrendo? Por que o Senhor não me matou já no ventre de minha mãe? Por que o Senhor não secou os seios de minha mãe de leite para que eu morresse de fome? Por que o Senhor não me mata de uma vez? E a única voz que Jó ouviu foi o silêncio de Deus. Será que Deus não sabia disso? Será que Deus não sabia o que é que o seu servo estava passando? Será que ele não conhecia aquela aflição? Será que quando Marta encontra o Senhor Jesus Cristo e diz, Senhor, se tivesse chegado só um pouquinho mais cedo, meu irmão não teria sido morto, não estava morto. E eu pergunto a você, será que Jesus não sabia disso? Será que Cristo não sabia desse acontecimento? Ou será que Cristo era pego de surpresa? Será que Jesus Cristo era pego de surpresa? Será que nós é que esquecemos da onipotência, da onisciência e da presença do nosso Deus? Claro que não, meus amados. Nosso Salvador sabia.
sempre soube. Ele sabe de tudo. Nós cremos num Deus que tudo sabe, que tudo conhece, que tudo vê. Um Deus que conhece o futuro, porque Ele está lá no futuro. Um Deus que conhece o passado, porque Ele esteve lá no passado. É um Deus que está aqui, no presente, com vocês, comigo. Está aqui na casa dEle. Ele está aqui olhando você, com seus olhos como chamas ardentes, esquadrinhando o seu coração, esquadrinhando a sua mente, o seu ser. E conhece todas as suas necessidades, as minhas e as suas. E todas aquelas que eu e você não temos capacidade de entender nem de dizer. Porque nós cremos num Deus de eternidade e eternidade. Sabe de uma coisa? Se Deus parece estar demorando, se Deus parece que está em silêncio, é porque Ele está preparando algo muito maior e melhor para você. Deus está preparando algo muito, muito, muito maior e melhor para você. Diz o texto, então, que Jesus despertou-se, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. E o vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então vem a segunda pergunta, que é a pergunta que Jesus se dirige aos discípulos. E ele pergunta: por que sois assim, tímidos? Como é que não tendes fé? Meus irmãos, eu convido você a se imaginar nessa situação. Se coloque no lugar desses homens, nesse barco. No momento que eles adentram no barco, a noite avança, tudo se escurece, um breu talvez só um clarão de uma estrela rasgando o céu, um estrompido de trovão, e de repente, chuva torrencial, as ondas encapelando para dentro do barco, o barco se enchendo de água, os ventos fortes, uivantes, cortando aquelas velas, aqueles ouvidos. E você já não tem mais o que fazer. Mas você estava dentro do barco. Como é que você acha que você se sentiria? Será que você estaria calmo, sereno, tranquilo? Ou estaria com medo também? Eu estaria me borrando de medo. E Jesus, Ele simplesmente reprova aqueles discípulos dizendo assim: porque sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E a pergunta que nós passamos a fazer junto com a de Jesus é: por que esses discípulos deveriam ter fé e não medo? Por que eles deveriam ter fé e não medo? Amados, sabe por que muitas vezes eu e você temos medo e não fé? Por conta da dúvida no nosso coração. Porque duvidamos. E duvidamos de quê? Das promessas de Deus. Duvidamos da palavra de Deus. O verso 35, Jesus lhes disse: passemos para a outra margem. Qual era o destino deles? A outra margem. Imperativo, passemos para a outra margem. E o destino deles não era outra. Era chegar à outra margem. Nós não devemos viver pelos momentos. Nós não devemos viver pelas circunstâncias. Nós devemos viver pela fé. E fé, meus amados, entendo que é justamente isso. É nos apropriarmos das promessas de Deus. Você crê que Deus falou e é verdade. Simplesmente o que Deus fala para você é irrevogável. Não tem dubiedade. Deus fala, Deus cumpre. Se Ele diz, passemos para outra margem, passaremos para outra margem. Outro motivo pelo qual esses discípulos deveriam ter fé e não medo, por causa da presença do Senhor Jesus. E onde é que estava Jesus? Dentro do barco. Sabem que
quando eu digo que eles não estavam com a maturidade ainda. Muitas vezes eu e você não temos essa maturidade. Essa maturidade vem com o tempo. E é uma vida inteira de relacionamento íntimo com o Senhor Jesus, para entendermos o sentido real de ter Jesus próximo de nós. Amados, ao longo da vida deles, eles entenderam, podiam ter se lembrado, meu Deus, quem estava conosco naquele barco? Era o Filho do Deus vivo. Era o Verbo que se fez carne. Foi justamente o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, estava com eles. Quem estava com eles naquele barco? Era aquele que criou os céus, a terra e o firmamento. Quem estava com eles naquele barco? Era a porta que diz que aquele que entrar pela porta, que é Jesus, e sairá em contrapastagem. Quem estava com os discípulos naquele barco? Era o Filho do Deus vivo. Quem estava com eles naquele barco? É aquele que dirige o universo e sustenta com a palma das mãos. Quem é que estava com aqueles discípulos no barco? Era aquele que mede as águas com a palma das suas mãos. É aquele que mede o pó da terra com balança de precisão. É aquele, meus amados, que conhece o ontem, o hoje e o sempre. É aquele que estava com o Senhor desde o começo do mundo, dos tempos. Era aquele que, por ser forte e grande em poder, quando ele abre a boca, tudo lhe obedece. Tudo lhe obedece. Era esse Jesus, onipotente, que estava com eles naquele barco. E se eu e você acreditamos que Jesus estava com eles, com seus discípulos naquele barco, você há de convir comigo que esse mesmo Jesus está hoje aqui conosco. Que lhe recebeu, que está aqui para entender você, para lhe abraçar e para dizer que eu sou a única saída para a sua vida. Não há tempestade que assola a sua vida e que seja maior do que a minha proteção sobre você. Nós temos que ter fé e não medo. E o Senhor diz, eis que estarei convosco, todos os dias, até a consumação dos séculos. Nós não estamos só. Nós jamais estivemos só. Nós sempre estaremos com o Senhor Jesus Cristo. E outro motivo pelo qual esses discípulos deveriam ter fé e não medo, por causa da paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor Jesus. E eu pergunto a vocês, o que era que o Senhor Jesus estava fazendo no barco? Ele estava dormindo. Estava dormindo. E eu vou fazer outra pergunta. Jesus sabia que essa tempestade ia vir? Sabia ou não sabia? Sabia. Se ele sabia, por que dormiu? Porque ele dormiu por algumas razões. Primeiro, dormiu porque, embora ele e o Pai fossem um, como homem, ele era plenamente perfeito. E se você acompanhar os versículos que antecederam, os capítulos que antecederam, você vai ver que Jesus tinha passado o dia inteiro pregando as parábolas do reino, falando para as multidões. E como um homem que fala, naturalmente ele cansa. E ele cansou-se. Segundo, por que ele dormiu? Porque ele cria plenamente na dependência do Pai. Ele cria absolutamente na dependência e na providência de Deus. Então ele dormia, mas tinha total controle da situação. E eu queria dizer a vocês uma palavra de efeito. Vocês guardassem no coração. Você sabe o que é paz? Paz. Paz não é ausência de tempestade. Paz é a confiança em Deus no meio da tempestade. Isso é paz. Se você quiser ter paz, confie no Senhor Jesus. Independente de como estejam as circunstâncias. Você saberá, terá descanso. Você terá capacidade de dormir, porque sabe que Deus está no controle de tudo. E a terceira, amados, e última pergunta, foi de Jesus, foi entre os próprios discípulos. Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? E eu quero convidar a igreja. Eu quero convidar vocês, porque esta pergunta, por favor, minha irmã, dê só quem responde somos nós. E eu queria aproveitar esse momento para que você que ouviu essa mensagem, para que você, se você entendeu o propósito de Deus na sua vida, responda.
Você está diante do Senhor, daquele que tem controle absoluto da sua vida. E eu queria convidar os amados a se levantarem, porque nós vamos orar. Nós vamos orar mais uma vez pelas causas, pelas tempestades que assolam a nossa vida, que tentam tirar a nossa paz. Mas, seguramente, nós sabemos que temos um Deus que responde no momento certo, que vem no momento certo. Então, baixe sua cabeça. Baixe sua cabeça. Vamos nos conectar com o Senhor. E dizer a Ele: Senhor, estou aqui, meu Pai. O Senhor sabe as dificuldades que eu tive para vir, Senhor. O Senhor sabe as dificuldades que me fizeram prevaricar, Senhor, claudicar, Senhor, tropeçar os anos passados. Esse ano, eu senti que eu deveria mudar, eu sinto que eu devo progredir na Tua palavra, Senhor, mas me falta forças. São circunstâncias adversas demais, meu Senhor. E eu não tenho vergonha, meu Pai, de dizer que muitas vezes eu duvidei de Ti. Eu te questionei, meu Senhor. Eu levantei questões aos céus e só ouvia silêncio. Eu não entendia, meu Pai. Eu não entendo, Senhor. Me falta entendimento. Me falta ainda uma maturidade, Senhor. Mas hoje eu sei. Eu vim à Tua casa e eu sei que, independente das circunstâncias da vida, o Senhor está conosco. O Senhor jamais nos abandonou. A Tua promessa não é essa, Senhor. A Tua promessa, Senhor, nunca foi uma vida livre de aflição. Isso eu sei. Mas a Tua promessa também é de estar conosco, meu Pai. Inclusive nos momentos de tempestade e de tribulação. Ó, Santo Deus. Perdoa, Santo Deus, a minha incapacidade. Perdoa, Senhor, o meu coração falha, as minhas atitudes. Perdoa, Senhor, porque a caminhada tem sido difícil. Mas eu quero, meu Pai, renovar meus votos contigo. Porque eu sei, tão somente eu sei, que se o Senhor estiver comigo no barco, eu não terei medo, Senhor. Eu não temerei, meu Pai. Porque a voz do Senhor que sai dos céus até os meus ouvidos diz: tende coragem, bom ânimo. Coragem, tende bom ânimo. Que eu estou contigo. Ó, Santo Deus. Aqui está o Teu povo, meu Pai. As Tuas ovelhas, Senhor. Aquelas que o Senhor conhece, aquelas que estão Te ouvindo, Senhor, pela primeira vez, eu não sei. Ou depois de um bom tempo de caminhadas. Abra as portas, Senhor Jesus. Que a Tua palavra adentre nos seus corações. E eu rogo aos céus, rogo a Ti, meu Pai, que ao passar por essas portas, Senhor, o inimigo não tome a semente plantada. Que ela venha cair em terra boa e fértil, meu Senhor. Que ela possa gerar frutos a 30, 60 e a 100 por um. Os tempos são tão difíceis, meu Pai. Mas a Tua igreja se mantém firme, de pé. A Tua igreja, Senhor, se manterá até o fim, Senhor Jesus, com as portas abertas para receber a todos a quanto quiserem Te conhecer. Ó, Senhor Jesus Cristo, os tempos são tão maus. As tempestades, Senhor, nos assolam todos os dias. Mas contigo, Senhor, contigo eu sei que eu não serei atingido, que eu sou mais que vencedor, que eu sou pecador, Senhor, mas eu sei que o Senhor me ama. Me ama como eu sou, como eu estou. E o Senhor tem um projeto muito grande a ser feito na minha vida. Porque nenhum fio de cabelo meu será tocado sem que o Senhor permita. Ó, Santo Deus, tenha misericórdia do Teu povo, meu Pai. Nos dá, Senhor, condição de entender que as adversidades da vida, as tempestades, elas também são pedagógicas, Senhor. Elas nos ensinam. E que nós devemos saber esperar o tempo certo. Devemos ter comunhão com o Senhor até o fim. Para que mesmo diante das adversidades, a gente consiga dormir em paz. Dormir em paz, Senhor, na certeza que o Senhor age e peleja por nós. Que a providência vem do alto. E o Senhor tem cuidado de nós, meu Pai. Abençoa Teu povo, meu Pai. No nome poderoso do Senhor Jesus Cristo. Assim, meu Pai, eu oro, abençoando todos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Guarda essa palavra no coração, meus amados. Amém.